Boa noite a todos. Paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Susumu. Susumu Nakamura. Mas eu sou brasileiro, tá? Apenas a minha face não é, de um brasileiro típico, mas eu sou brasileiro com muito orgulho, Vamos orar juntos essa noite pelo mês de setembro de 2023, Antes de orarmos, e falarmos, sobre esse mês, eu gostaria de orar, Não quero falar nada aqui que vem do Susumu, mas o que eu falar que seja realmente do Espírito Santo, e que vá direto ao nosso coração. Pai, usa minha voz, Senhor, nesta noite. Usa minha boca, Senhor, para trazer a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que seja mais cortante do que uma espada de dois gumes e venha direto ao nosso coração, Senhor, para nos transformar, Senhor, para discernir as intenções do nosso coração e a Tua palavra encontre em nós, Senhor, em nossos corações, o solo fértil e ali frutifique, Senhor, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mês de setembro, para mim particularmente, é um mês que eu gosto muito, E no dia 7 de setembro foi o dia que eu e a Cristina, minha esposa, nos batizamos, Há um bom tempo já, Dia 24 de setembro, então, do mesmo ano, nós nos casamos, Ela só estava esperando, depois de 3 anos, de espera, para a minha conversão, para então podermos casar, juntos na igreja, no dia 24 de setembro. Dia 28 de setembro é aniversário da minha mãe, quer dizer, era, e do pai da Cristina também, Então, temos muitas boas memórias para esse mês de setembro, Eu queria, nessa noite, fazermos juntos uma reflexão sobre a nossa caminhada, Há quem diga que a vida é um trem, E esse trem, ele para em algumas estações, algumas pessoas descem, outras sobem, E até que vai chegar o dia que nós mesmos vamos desembarcar desse trem, E a nossa vida, ela tem uma duração, Salmos 90:10 diz que os anos de nossa vida podem chegar a 70 anos, E para aqueles que têm mais vigor, chegar até 80. No entanto, a vida passa depressa e nós voamos, Quando a gente olha com os nossos olhos, E no caso, eu vi meus pais partirem, Nós sabemos que a morte nos espera ali à frente, algo que todos nós vamos ter que encarar, E é triste, saber que, ou pensar que a nossa vida seria apenas esses 70 anos, não é verdade? 80 anos, e tudo se acaba, e tudo é esquecido, Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós sabemos que nós já existíamos, antes da criação do mundo, E Deus planejou uma vida além,
que é a eternidade, né? E isso com certeza nos traz esperança de continuar, né? Nesse curto período de 70 anos, a gente aprende muitas coisas, né? A gente faz escolhas, toma decisões, né? Mas nem tudo assim a gente escolhe, né? Por exemplo, eu vim a este mundo no dia 31 de agosto de 1960. Já faz um tempinho, né? Como vocês podem ver. Mas eu não escolhi o dia. E muito menos escolhi em que cidade, né? Eu não escolhi também em qual família nascer, né? E eu nasci também pobre, né? Igual o Júlio. Hã? Igual era o Júlio, desculpe, né? Mas, né? A gente era tão pobre, minha mãe contava assim, ó, que um dia faltou uma lata de leite, não era nem para mim, era para o meu irmão mais velho. Ele tinha 2 anos, né? Eu tinha acabado de nascer, né? Desculpe, irmãos. Minha mãe contava que ela tinha que fazer conserva da casca de melancia para nós. E a gente comia isso, né? Mas eu também não escolhi esse corpo, né? Não escolhi, nem meu nome não escolhi, né? Às vezes fala Sussumo, que nome estranho, na verdade. E isso era até motivo de bullying quando eu ia para a escola, né? Primeiro porque todo mundo chamava Daniel, Pedro, Antônio, meu nome era Sussumo, né? E depois eu tinha uma cara diferente dos outros, tal, né? Mas eu não deixava barato, não. Eu briguei muito, né? Briguei, quebrei o pau, apanhei bastante, bati bastante, né? Mas foi assim. E eu não me preocupava muito com esse ponto, não. Não deixava barato, né? O fato é que alguém escolheu isso para mim, né? Alguém planejou isso por mim, né? E obrigado, irmão. Jeremias, em Lamentações 3:21, para aqueles que gostam de anotar, diz assim, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, trazer à memória significa o quê? Lembrar daquelas coisas, né, que realmente nos ajudam a continuar vivendo, né? Infelizmente, as coisas que ficam gravadas na nossa memória, a gente não escolhe, né? Segundo Augusto Cury, um escritor também psiquiatra, que eu creio que vários de vocês já conhecem, ele diz que o que fica marcado na nossa memória são os eventos, os acontecimentos marcantes, né? Onde tiveram muita emoção, né? E podem ser negativos ou podem ser positivos, né? Às vezes são negativos, né? E deixam feridas, às vezes são brigas dentro da família, às vezes são amargura entre os casados, né? E aquilo ali vai, assim, fazendo morada dentro de nós, né? Então, acaba sendo motivo, né, de muita enfermidade, tipo depressão, né?
porque você não traz à memória aquilo que te dá esperança. A gente traz à memória, né, ou aquela memória vem automaticamente dentro de nós, né, lembrando, em vez das coisas, né, que me traz esperança, das coisas amargas, né? E a nossa vida, então, ela não cresce, né? E o nosso corpo também sofre. E alguns até culpam o passado, né? Há quem culpa até Deus, né? Principalmente quando alguém perde, né? Um filho é levado assim, de repente, né? Ou alguém também a quem culpe os pais, né? Ou o marido, né? Então, nós esquecemos muitas vezes, né? De que nós também somos os agentes transformadores da nossa vida, né? Nós temos o poder de mudar as coisas, né? Minhas filhas, quando vinham chorando, elas diziam, aconteceu isso, tal. Eu dizia, olha, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro, talvez, né? Esse próprio médico, ele diz, então, para a gente substituir, né, aquela memória que é ruim, né, que foi uma briga, por um momento de perdão, por exemplo, né? Então, quando a gente substitui uma amargura pelo perdão, né, automaticamente é como se eu estivesse mudando o passado, né? É incrível isso, né? O poder de poder mudar o passado, né? E a gente tem que olhar sempre o copo, né? Porque nós somos, como disse a Andréia, uma obra inacabada. Nós temos que olhar o copo, não o tanto que falta, né? Mas o tanto que já está cheio, né? Olhar aquele montante que já está cheio, né? E sentir-se muito grato por isso, né? Então, gente, eu nasci, né, numa cidade aí que se eu falar ninguém vai saber onde é que foi, né, onde é que é, mas é Pompeia, né? Eu nasci em Pompeia, ninguém sabe onde é que é, mas hoje eu moro em Houston, né? Aleluias, né? O meu nome, Susumu, era estranho, mas depois eu descobri que ele significa progresso, né? Em japonês, e acabei, né, gostando do meu nome, né? Olha, eu comi conserva de casca de melancia, mas hoje eu amo melancia, né? E como tanta melancia, eu briguei na infância, mas hoje eu sou pacificador, né? E a palavra diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Assim diz a palavra, né? Eu tive uma namorada, essa namorada tornou-se minha esposa, e foi mais ou menos assim. Eu falei com Deus, ó, eu quero uma esposa assim, assim, assim. Quando eu conheci a Cristina, eu falei, é ela, né? E não tinha mais dúvidas, né? Aos 10 anos, me apresentaram Jesus, né? Todo mundo tinha que se formar na escola primária, né? E tinha a primeira comunhão, quem é dessa época sabe, né? E me apresentaram, então, não só Jesus, mas outras pessoas também, né? Mas o Jesus estava na cruz, né? Agora, o Jesus verdadeiro, vivo mesmo, eu conheci aos 26 anos, né? E quem apresentou para mim foi a minha própria esposa. Ou seja, alguém falou desse Jesus, né? E desde então eu venho seguindo esse Jesus, né? Hoje os números são os mesmos, o 2 e o 6, só que o 6 é que está na frente, né? E
são mudanças que aconteceram, né? Então você pode mudar o seu destino, o seu futuro, né? E Deus deu uma coisa linda, na verdade, Ele deu 5 coisas lindas para nós, né? Eu sempre falo, a primeira delas é sermos criados à imagem de Deus. Gente, ser criado à imagem de Deus é um privilégio, né? A segunda coisa maravilhosa e linda que eu acho é ser o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a sua habilidade, né? Ou você pode escolher, você que toma as decisões, né? A terceira coisa linda é o nosso resgate, a vinda de Jesus, né? E hoje não estamos mais sozinhos, porque o Espírito Santo está conosco. Essa coisa, a quarta coisa, né? E Deus não pensou só em 70 anos para você, nem para mim. Ele pensou na eternidade, né? A eternidade, e depende dele, mas depende de nós também, né? Alcançarmos e chegarmos na eternidade. Bom, eu perdi a minha mãe, né, em 2020, de idade mesmo, né? Mas ela estava com Alzheimer também, né? Então ela falava coisas que era da outra época, né? E eu pensei comigo, mas será, meu Deus, que tudo que ela viveu ficou assim apagado, a memória dela, né? Ficou apagado, né? Eu sei que nós, né, quando morremos também vamos ficar, né? As coisas que a gente lembra vai ficar talvez no esquecimento, né? Eclesiastes fala sobre isso, né? Mas em Salmo 139, né, 16, diz assim, né? Ainda quando éramos uma substância informe ou sem forma, né? Cada um dos meus dias já haviam sido escritos, né? Então, na verdade, o Alzheimer levou, né? Levou a memória da minha mãe, né? Quando nós morremos, talvez vai levar a nossa memória, né? E nós vamos ser criaturas transformadas, né? Mas os dias delas, né, não foram perdidos, estão escritos, né? Estavam escritos. Olha, se os meus dias e os dias de vocês estão escritos, né, e determinados, a grande pergunta, então, seria, né, se hoje eu estou vivendo exatamente como havia sido escrito, né, quando Deus escreveu, né? E como é que fica o livre-arbítrio, a minha própria vontade, né, no meio de tudo isso? Não é verdade? Então, eu creio que existe o que nós chamamos de um gap. O gap é um espaço, né, um desvio, né, daquilo que Deus planejou para cada um de nós, né, e do que realmente nós somos ou onde nós estamos, né? Nós precisamos saber quem nós somos, né? E nós precisamos saber onde nós estamos, né? Só então a gente vai poder avançar, né? A pergunta é, então, o desvio, que tamanho que ele é, né? Eu não tenho desvio nenhum, eu estou vivendo exatamente a vida que Deus me deu, né? Aliás, eu nem tenho problema, nem tenho, né, aflições.
Eu falei, então você está no céu, né? Aqui na terra, né? Mas cuidado, né? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? De repente, se não temos aflições, é porque não estamos incomodando as trevas, né? Então, também o inimigo, o diabo, né, que vem para roubar, matar e destruir, não está nem preocupado com você. Talvez você, né, ou com nós, estejamos já, né, mortos, né, para Jesus, né? Então, a grande pergunta seria, o que me falta? Né? O que me falta, eu entendo, né, que nós todos queremos ser felizes, pessoas de sucesso, né? O que nos falta é entender a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E a vontade, eu quero falar um pouco sobre propósito, chamada e vontade de Deus, né? Efésios 4, 11 e 12, né, nos dá um exemplo muito bom para a gente entender sobre chamada e sobre propósito. Assim diz, né? E assim ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora, continuando, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e cada um alcance a plenitude da estatura de Jesus Cristo, né? Então, eu creio que o propósito é bem claro, nós todos temos o mesmo propósito, né? O propósito como cristão, né? O propósito como igreja, né, é de fazer discípulos e de ensinar, né, os discípulos para que nós todos cheguemos juntos à estatura de Cristo, sejamos bem parecidos com Jesus, né? Mas e a vontade? E a vontade de Deus, né? Se Deus me falasse hoje assim, Sussumi, eu quero que você vai lá para San Antônio no sábado, vai lá no River lá, né? No restaurante tal, que você vai encontrar o Rashid, né? E você vai pregar para ele, e a família dele vai aceitar a Jesus, e ele vai ser uma bênção naquela cidade. Eu iria, né? Desculpe, eu não iria. Né? Desculpe, Senhor, eu não iria, né? Eu não iria. E foi mais ou menos o que aconteceu com Jonas, né? Jonas tinha um chamado, o chamado dele é evangelista, né? E Deus falou para ele, ó, minha vontade é que você vá para Nínive, né? E ele foi? Não foi. Ele pegou o navio e queria ir para Tarsis, né? Mas Deus faz um reboliço ali, né? Às vezes Deus faz um reboliço também na nossa vida, porque nós não entendemos exatamente qual é a vontade de Deus, né? E no fim Jonas foi, né? E muitas vidas foram salvas naquela cidade. No entanto, houve muito sofrimento, né? Quando ele não quis fazer a vontade de Deus, né? Muitas pessoas tiveram suas vidas arriscadas, né? E outro exemplo bacana de vontade de Deus é o Ananias, né? Ananias, Deus falou para ele, olha, né? Tem uma pessoa aí, tal de Saulo, que eu quero que você vá lá, né?
põe a mão sobre ele, né? E cure ele, ele vai passar a enxergar, né? Porque eu tenho uma missão para ele. Ananias falou assim, mas esse cara aí, ele vem perseguir a gente, ele é um matador, né? Ele mata os cristãos, né? Mas Deus falou assim para ele, você vai lá porque eu escolhi ele, né? E ele vai ser um canal de bênção nas minhas mãos. Resumindo, é isso, né? E Ananias foi e obedeceu, né? Exatamente conforme Deus mandou, né? Agora imaginemos se ele falar, não, eu não vou, eu não quero ir, não, né? Talvez o Paulo não existisse, né? E todas as coisas que ele escreveu e deixou para nós, talvez não existisse, não é verdade, né? Então, entender a vontade de Deus é difícil. Eu diria que é difícil entender a vontade de Deus, né? Eu conheço uma pessoa que fez um jejum 3 dias, né, para entender a vontade de Deus, né, para algumas coisas que ela queria, vamos dizer, né? E Deus falou que para ele, né, continua buscando a cada dia, né, qual é, né, a vontade e fazer a minha vontade. A vontade de Deus é que a gente continue buscando, né, qual é a vontade dele, né? Esse cara sou eu, né? Foi isso que Deus falou, né? Então, busca a vontade de Deus, né? Gente, a pergunta, né, que eu tenho é, então o que me falta? O que te falta, né? Já falaram aqui sobre posicionamento, né? Falaram sobre intimidade com Deus, né? Para ter intimidade, você tem que conversar com Ele todo o tempo, né? Então, não vou falar sobre isso, mas o que talvez nos falta é fome. Fome, né? Porque fome é saúde, né? A criança, quando ela está doente, ela fica sem fome, né? Agora, se ela está saudável, ela quer comer toda hora, né? Então, nós temos que ter fome, fome da palavra, né? Fome de Jesus, né? Sede da palavra, sede de Jesus, né? Gente, a verdade é que não falta nada. Nós temos que reconhecer isso, gente. O que nos falta? Nada, né? O Espírito Santo veio distribuir os dons, né? Os dons estão aí, né? Nós temos os talentos, né? Várias habilidades. Com certeza, nós vamos ser cobrados, né, disso. Não sejamos como aquele servo inútil, né, que Jesus falou. Servo inútil, eu peguei o talento e guardei, né? Não vamos guardar os talentos, né? Vamos usar os talentos, por quê? Porque nós temos que frutificar, né? A palavra é frutificar, né? E nós temos que saber aproveitar os recursos que Deus nos dá. Quantos recursos nós temos, quantas habilidades Deus nos deu, né? Quanta diversidade no nosso meio, né? Equipamentos ultramodernos, né? Então, vamos fazer aquilo que interessa, né? Frutificar, precisamos frutificar. Né?
Tem um ditado que diz: se você quiser pegar 2 coelhos, não pegará nenhum. Né? Ou seja, nós não podemos agradar a 2 senhores, né? A Deus e Mamon, o mundo, né? O próprio Deus fala: não ameis as coisas do mundo, porque o meu amor não está no mundo, né? A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, né? Então, precisamos ter o quê? Além da fome, precisamos ter foco, né? Alguém me disse que essa palavra prioridade não existia no plural, né? O Martin Luther King, vocês conhecem, né? Ele fala: I have a dream. Eu tenho um sonho, né? Eu tenho 10 sonhos. Eu quero ter casa, eu quero ter carro BMW, né? etc e tal, né? Gente, nós precisamos priorizar, né? Precisamos ter foco. O rei Davi dizia o quê? Uma coisa pedirei ao Senhor, né? Eu vou chegar com uma lista de 100 coisas para Jesus. Uma coisa, né? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Irmãos, nós não podemos ser escravos de nós mesmos, né? Às vezes pensamos que o inimigo sempre está fora, ali, né? Mas às vezes o inimigo somos nós mesmos, né? O nosso desejo, a nossa vontade, né? Então, todos os dias foram escritos, mas os dias não estão acontecendo. Por quê? Porque a vontade, há um conflito entre a vontade, né, de Deus e essa minha vontade, né? E eu preciso entender que os planos de Deus são melhores do que os meus, né? Eu preciso alinhar os meus planos com Deus. Deus não disse que é errado, né? Que é errado você ter sonhos, né? O que não pode é exatamente, né, ir de confronto com a vontade de Deus, né? Essa vontade de Deus exige sacrifício, né? Em Atos 9:16, né, quando Deus ainda estava falando com Ananias, ele disse assim: eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome, né? Estava falando de Paulo, exatamente, né? Então, a vontade de Deus requer também renúncia, né? Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, né? Não é perder sua identidade, não, né? É quando eu passo a entender que a vontade de Deus é melhor do que a minha, né? Quando eu procuro fazer aquilo que Deus, né, está me mostrando, né? Embora seja contrário, né, àquilo que eu estou querendo. E depois diz também: tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, né, não é simples, é sofrimento, né? Isso que você tinha para falar, Sussum. Né? 2023, né? Eu pensava em outras coisas, não é verdade, né? Mas
A gente preocupa muito com o amanhã, né? Com o futuro. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias, né? E como que nós sabemos? Porque a palavra diz, né? 2 Timóteo 3 diz, nos últimos dias serão tempos difíceis, né? Por quê? Porque os homens serão avarentos, egoístas, né? Adoradores de si mesmo, dos deleites, mais dos deleites do que, né? Do que de Deus, serão cruéis, né? E diz em Mateus também, 24, que será um tempo de tormentas, de multiplicação da iniquidade, e que o amor de muitos esfriaria, né? Mas ali Mateus 6,34 também diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, né? Ou seja, tudo isso aí já estava escrito. Não vamos nos desgastar, né? Preocupados com as coisas, né? Do amanhã e deixar de viver o mais importante, que é o dia de hoje, né? Hoje é importante. Hoje é o dia que Deus nos deu, né? E nós sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre esteve no controle, Ele sempre estará no controle, né? Ele sempre quer o melhor para cada um de nós, né? Ele sempre está te protegendo, te guardando, te sustentando, né? E a nós cabe o quê? Descansar no Senhor, né? Vamos ficar de pé. Eu queria convidar vocês, como nós fizemos das outras vezes, para vir aqui na frente, né?